Olá, meus alunos e alunas, sejam novamente bem-vindos à 12ª aula de português. Eu sou a professora Cristina, vocês já me conhecem, e espero que todos estejam principalmente bem de saúde, está bem? Vamos então começar a nossa 12ª aula de português. A última aula, lembram-se do que é que nós falamos? Já foi dia 25 de março, a última aula de português. Portanto, lembram-se do que nós falámos nessa aula? Nós lemos um poema de... Como é que se chamava o poema? A Vendadeira das Quatro Estações. Muito bem. Ainda se lembram desse poema que nós lemos? Ainda se lembram de que é que falava esse poema? Eu sei que é impossível ter portanto, o poema com vocês, não é? Neste momento, dado pronto, o nosso tipo de aulas que temos agora. Portanto, neste caso, eu li o poema 3 vezes. Se lembram ainda, eu li o poema 3 vezes. Pronto, eu vou só ler uma vez o poema hoje, porque acho que é necessário, e depois vamos fazer a correção das perguntas que eu tinha pedido para responderem, está bem, alunos? Vamos lá então. Pronto, o poema, eu também vos tinha dito que ele é de António Manuel Couto Viana, certo? Pronto. Eu vou ler então o poema da Vendadeira das Quatro Estações e de seguida vamos responder ao questionário que eu tinha pedido para me responderem, está bem? Vamos lá. Primavera. Na primavera, rumo ao mercado, passa a rainha dos vendedores. Cobre-lhe a saia, muito engomado, o avental azul às flores. Leva no carro, bem recheado, toda uma horta com seus primores. Legume verde, fruto encarnado. Não há mais frescos, não há melhores. Todos conhecem já o seu brado. Pela cidade e arredores. Comprem, que é tudo do vosso agrado. Dá vida aos olhos e boas cores. Verão. Mas o verão chega ao sol que cresta. A vendedeira não se atrapalha. Devendo os olhos, nariz e testa com um doirado chapéu de palha. E no carrinho espalha então tomate fresco e berinjela. Melão, damasco, que ótimos são nas sobremesas e na panela. E chama alegre os seus clientes que se amontoam logo ao redor. Comam damasco, metam-lhe os dentes, pois mata a sede mais o calor. Outono. Pelo outono, a vendadeira põe um chailinho, pois ela é prática. Sabe ser a melhor maneira de não ter frio nem ser reumática. E o carrinho, cada manhã, cheio de aromas como um pomar. Transporta ameixa, pera, maçã e uva preta, milho para assar. E o brado agora, com que alegria, sobe nos ares, com que vigor. Quem comer uma maçã por dia não necessita mais de doutor. Inverno. E no inverno tão fraco o sol, a neve e a chuva tão inclementes. A vendadeira usa cachecol, barrete e botas grossas e quentes. No carro, agora, só há limão, laranja, couve, castanha e ervilha. Mas tão viçosos, tão lindos, tão apetitosos que é maravilha. E pelas ruas ela apregoa limões, laranjas e tangerinas. Não há para a gripe fruta tão boa, comam-lhe e bebam-lhe as vitaminas. Pronto. Portanto, este poema é de António Manuel Couto Viana, já tinha dito, e é um poema muito, muito bonito, porque nos refere às 4 estações do ano, portanto, os frutos da época, uma vendadeira que vende o ano inteiro frutas e legumes. Portanto, vamos lá então responder ao questionário que eu vos tinha pedido. Está bem, alunos? Vamos lá. Portanto, a primeira pergunta que eu tinha feito, para vocês me responderem, se ainda se lembram, só um bocadinho, era uma escolha, portanto eu dava 4 respostas, não é? Vocês ainda não tinham respondido a este tipo de perguntas, de questionários, alguns. Eu dava 4 respostas, eu punha uma frase no quadro, certo? E depois dava 4 respostas possíveis, portanto, uma delas só é que será possível, não é? Pronto, as outras algumas até são um bocadinho descabidas, nem seria possível ser assim. Portanto, ser essa a escolha dessas frases. Mas, de qualquer forma, algumas baralham. Há pelo menos ali uma que vai baralhar com outra, portanto, para vocês ficarem naquela dúvida, está bem? Eu tive alunos que me questionaram sobre uma das perguntas
que eu acho que foi a mais complicadita, um bocadinho mais complicada. E alguns alunos me questionaram, ao longo das chamadas que fazemos, questionaram-me sobre a possível resposta. Eu vou já esclarecer como é que é a resposta a essa questão que me perguntaram e vou explicar o porquê de eu ter escolhido essa resposta e não outra, que também seria, parece que também um bocadinho óbvia, que poderia ser também essa ou outra. Portanto, eu vou já esclarecer isso, está bem? Portanto, vamos então responder à pergunta número 1. A pergunta número 1 dizia: a vendedeira vendia fruta e legumes, certo? E vocês depois tinham que completar. Portanto, a primeira era nos dias quentes e sem chuva. É lógico que não, porque vocês veem que ela que vendia o ano inteiro, portanto esta não era esta a resposta. Ao longo de todo o ano, durante 4 meses e nos dias do mercado. Portanto, o que é que vamos escolher? A resposta seria, a resposta certa da pergunta número 1 seria, portanto, vamos por aqui, TPC, correção. Portanto, TPCs, correção. Isto aqui é um rio. Portanto, a resposta seria, à pergunta número 1, seria ao longo de todo o ano. Portanto, era essa a resposta correta. Se quem fez assim, portanto, está bem. Está certo? Vamos lá, então, agora à pergunta número 2. A pergunta número 2 dizia: os frutos e legumes vendidos eram próprios. Os frutos e legumes vendidos eram próprios e depois tinha da sua horta, do seu pomar, das estações com sol, de cada época do ano. O que é que vocês escolheram? Será da sua horta? Não. O texto nada refere que seja da sua horta, nem do seu pomar. E nem das estações com sol, porque vocês já viram que ela vendia no outono e no inverno também, não é? Portanto, ela vendia durante o ano inteiro, portanto, será de cada época do ano, que era a única que poderia ser a resposta, não é? De cada época do ano. Portanto, os frutos e legumes vendidos eram próprios de cada época do ano. Está bem, alunos? Perceberam? Sim? Vocês agora tinham que pôr lá, vocês só tinham, eu estou a escrever a resposta, mas vocês não tinham que escrever a resposta, tinham que pôr lá a cruzinha. Portanto, eu tinha posto assim, vocês tinham que só pôr a cruzinha nestas questões, percebem? Nestas respostas às questões. Portanto, eu estou a pôr agora as soluções, portanto, a resposta correta, certo? Estão a perceber? Espero bem que sim. Portanto, pergunta número 3, o que é que pedia a pergunta número 3? A expressão, portanto, a expressão cobre-lhe a saia refere-se a aqui. A expressão cobre-lhe a saia refere-se a, e depois tínhamos possíveis escolhas, tínhamos primavera, tínhamos avental, tínhamos vendedeira e tínhamos rainha. O que é que vos parece? Cobre-lhe a saia. O que é que lhe cobria a saia? Portanto, à vendedeira, o que é que lhe cobria a saia? É lógico que era o avental, como é óbvio, não é? Portanto, aqui seria avental, a resposta. Portanto, a expressão cobre-lhe a saia refere-se a avental. Muito bem. Portanto, quem pôs assim também está correto, certo? Agora vamos à quarta questão. O que é que pedia a quarta pergunta? Quem comer uma maçã por dia não necessita mais do doutor. Quer dizer que foi aqui que surgiram dúvidas em alguns alunos. Portanto, eles tinham aqui duas possíveis respostas e daí a dúvida qual é que era portanto, a resposta correta. Pronto. Nós temos que perceber que estamos a responder a perguntas de interpretação.
como interpretamos? Portanto, nós estamos a interpretar de acordo com a frase que nos é transmitida. Portanto, de acordo com a frase que nos põem, neste caso a frase era: quem comer uma maçã por dia não necessita mais de doutor. Quer dizer que é mediante esta pergunta que eu vou responder. Portanto, é mediante esta pergunta que eu vou escolher a questão mais adequada. Percebem? A que se adequa melhor portanto, à frase dada. Vamos lá ver se vamos conseguir perceber agora, está bem? Porque eu acho que esta questão surgiram assim umas certas dúvidas entre vocês, pelo menos entre alguns, está bem? Vamos lá ver. Quem comer uma maçã por dia não necessita mais de doutor. Vocês já ouviram isto, se calhar muitas vezes, não é? Que as maçãs fazem muito bem. Portanto, o que é que querá isto dizer? E depois temos 4 possíveis respostas. Portanto, a primeira: os legumes são essenciais à saúde. Esta podíamos logo excluir de partes porque fala dos legumes, portanto, não fala da fruta. E a maçã é um fruto, certo? Portanto, esta não seria a resposta correta. Estão a entender? Temos que começar a excluir as partes. Portanto, esta resposta, os legumes são essenciais à saúde, esta realmente é uma frase correta, não é? Os legumes, evidentemente, que são essenciais à saúde, só que não está de acordo com portanto, a frase inicial. Portanto, a frase: quem comer uma maçã por dia não necessita mais de doutor. Quer dizer que, portanto, se está a falar de frutas, não vamos falar de legumes. Portanto, esta partida, esta resposta não seria a resposta correta. Depois, a seguir: a fruta ajuda a sermos saudáveis. Também é verdade. Realmente a fruta ajuda a sermos saudáveis, não é? A seguir tínhamos: a fruta e os legumes têm vitaminas. Também é certo. A fruta realmente e os legumes têm vitaminas que nos ajudam a sermos saudáveis, a sermos pessoas mais felizes, mais alegres, porque a alimentação tem muito a ver com a nossa maneira de estar na vida, não é? O doutor gosta de massagem. Também não está mal. Realmente, não é? O doutor gosta de massagem. Pronto. Mas realmente a melhor resposta, e a vossa dúvida surgiu na fruta ajuda a sermos saudáveis e a fruta e os legumes têm vitaminas. Portanto, foram estas duas. Qual das duas será a resposta correta? Muitos alunos disseram-me que era a fruta e os legumes têm vitaminas, outros disseram a fruta ajuda a sermos saudáveis. E eu escolhi, podia ser uma ou outra, tanto uma como outra, mas eu escolhi porquê? Porque aqui a resposta que nós temos, portanto a questão que nós temos aqui, a frase inicial é: quem comer uma maçã por dia não necessita mais de doutor. Isto quer dizer que eu escolhi a fruta ajuda a sermos saudáveis. Porquê, alunos? Porque é que eu não escolhi a fruta e os legumes têm vitaminas? Porque aqui fala de legumes e nós estamos a falar só de uma fruta, estamos a falar da maçã, em específico uma fruta, a maçã. Portanto, terá mais lógica, como pergunta de interpretação, respondermos: a fruta ajuda a sermos saudáveis. Foi essa que eu escolhi, porque realmente fala da maçã, não fala da maçã e da couve, ou da maçã e da cenoura, ou da maçã e do tomate, ou da maçã e... Percebem? Não mistura legumes, portanto fala só de fruta. Neste caso, então, a resposta será: a fruta ajuda a sermos saudáveis. Portanto, é esta a resposta. É esta, portanto, evita que se vá ao médico. Portanto, quem tem por hábito comer alimentos como fruta, não é? Portanto, pode evitar algumas idas ao médico, porque a fruta faz muito bem à nossa saúde. Portanto, a fruta ajuda a sermos saudáveis. Foi esta a resposta que eu escolhi. Tem mais lógica em perguntas de interpretação, por daí a dificuldade que às vezes há de interpretarmos um texto, de interpretarmos uma frase. Portanto, neste caso era uma frase que nós tínhamos 4 possíveis respostas e teríamos que escolher uma, a que se adequava melhor. No meu ponto de vista é esta. Percebem, alunos? Pronto. A fruta e os legumes têm vitaminas. Não é errado, nenhuma destas 4 frases está errada. Agora, o que nos pede é para escolhermos uma e a que se adequa melhor à resposta que foi dada. Portanto, eu penso que seria melhor esta a resposta, está bem? Espero que tenham percebido.
certo? Pronto, qualquer dúvida depois também vocês falam comigo durante a semana, ao longo das nossas chamadas vocês vão falando também sobre as aulas, alguns vão questionando certas perguntas, certas coisas, certas correções, tudo isso, está bem? Portanto, agora, a vendadeira, pergunta número 5. A vendadeira adequava o seu vestuário a cada estação do ano, é verdade, não é? Nós vemos que ao longo do poema, portanto, é-nos referida a vestimenta, não é? O vestuário da vendadeira, não é? As suas roupas. Portanto, a vendadeira adequava o seu vestuário a cada estação do ano, como nós adequamos o nosso vestuário à estação do ano, não é? Se estiver mais quente, usamos roupas mais frescas. Se estiver mais frio, usamos roupas mais quentes, como é óbvio, não é? Portanto, o mesmo se passava com ela. E o texto refere-nos tudo isso. Refere-nos o seu vestuário. Portanto, o que é que eu pedia? Para vocês retirarem do poema alguns versos, não é? Que justificam esta afirmação. Portanto, alguns versos que nos dizem que o vestuário dela era adequado à época em que ela estava. Portanto, como vocês já sabem, o poema é passado nas 4 estações do ano, portanto, e vamos lá ver então como é que quais eram as expressões que ela tinha que nos dizem que, portanto, o vestuário estava adequado com a estação do ano. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, vamos pôr aqui as estações do ano. Primavera, é? Verão, eu até vou fazer assim. Eu acho que é melhor apagar a primeira, porque vocês de certeza que já passaram. Portanto, vamos apagar aqui, que é mais fácil para verem se calhar melhor em casa. Não é? Para vocês verem melhor em casa, se calhar é melhor. Portanto, vamos lá por aqui. Portanto, a pergunta número 5. E vamos por aqui a primavera. Vamos por aqui o verão. Vamos por aqui uma setinha. Portanto, temos aqui a primavera, o verão, o outono e o inverno, certo? O que é que nos diz o texto na primavera, referente à roupa que ela usava? Portanto, menciona-nos que ela usava avental azul às flores. Portanto, ela usava na primavera um avental azul às flores. Portanto, às flores, que é mesmo a nos lembrar a primavera, não é? Portanto, o avental azul às flores. No verão, o que é que ela usava? Um chapéu, lembram-se? Muito bem. Portanto, no verão era um doirado chapéu de palha. Portanto, na primavera era o avental azul às flores e no verão era o doirado chapéu de palha que lhe cobria, portanto, o rosto, não é? Para ela não se queimar com o sol de verão. Portanto, o doirado chapéu de palha seria, portanto, o verso que vocês iriam transcrever. No outono, o que é que nos refere? Refere-nos o chailinho. Portanto, o chailo pequenino, não é? Que ela usava para também se proteger, por causa da reumática, não é? Pronto, lembram-se disso? Do poema falar sobre a reumática. Portanto, no outono ela usava um chailinho. E no inverno? Portanto, vocês podiam transcrever assim, ou podiam transcrever, portanto, o verso todo. Não tinha problema. Vocês podiam estar a transcrever o verso todo, percebem? Pronto, eu só estou a pôr agora aqui os tópicos para correção. Portanto, põe um chailinho, pois ela é prática, não é? Põe um chailinho, pois ela é prática. Portanto, o vestuário que se adequava ao outono, como já era um bocadinho mais frio, começava
a ser o tempo a mudar um bocadinho e a ficar um bocado mais frio, portanto ela punha um chailinho para a sua proteção, do frio. E agora no inverno é que temos uma série lá está, no inverno tem que se ter mais roupa, mais agasalhos, portanto ela no inverno tinha esses cuidados e usava bastantes agasalhos. O que é que ela usava no inverno? Lembram-se? Usava cachecol, usava barrete, usava botas grossas e quentes, é isso? Pronto. Portanto, no inverno ela tinha muita roupa. Cachecol, barrete, vírgula, botas grossas e quentes. Portanto, no inverno ela tinha muito mais roupa, como nós, não é? No inverno andamos mais protegidos. Portanto, ela punha o cachecol, ela usava barrete, ela usava botas grossas e quentes. Portanto, é isso que o texto nos refere, certo? Portanto, primavera, avental azul às flores, portanto, mais fresco, não é? Mais à vontade. No verão, o doirado chapéu de palha para proteger do sol, não é? No outono, peço desculpa, era o chailinho já, o outono já começa a pedir um bocadinho mais de agasalho, portanto era o chailinho, e depois no inverno é que tinha muito mais frio, não é? Portanto ela tinha muitos mais cuidados com a roupa. Era o cachecol, usava barrete e usava botas grossas e quentes, tá bom? Dúvidas? Espero que não tenham. Depois também se tiverem, vocês depois falam comigo, não é? Depois durante a semana vão falando sempre comigo. Pronto, está feita a correção do texto, do poema que nós demos, da Vendadeira das Quatro Estações. Espero que tenham gostado, espero que tenham percebido também a correção, que estejam de acordo com a correção, podem estar em desacordo, podem dizer, professora, não achei que fizesse bem assim, eu acho que devia ser assim, ou de outra forma, não é? Podem sempre dizer isso. Agora, posso apagar, alunos? Eu acho que já deu tempo de vocês passarem isto. Sim? Querem que esteja mais um bocadinho? Que é para vos mandar um trabalhinho para fazerem em casa, que eu sei que vocês tiveram este tempo todo sem ter aulas de português, portanto agora devem estar ansiosíssimos por fazer trabalhos de casa. E a professora adora dar trabalhos de casa, portanto, está bem? Para se lembrarem durante a semana do português. Vamos lá ver. Vou então apagar. Vamos lá então. Ora bem, eu vou pôr aqui uma frase no quadro, certo? E depois vou-vos pedir uma série de coisas. Ao contrário. Portanto, isto será trabalho de casa. Vamos pôr aqui TPCs. TPCs. Pergunta número 1. Na frase portanto, trabalho para casa, TPCs, ok? Vamos lá passar, vocês agora passam para o vosso caderno o trabalho de casa, certo? Portanto, pergunta número 1. Na frase, e agora ponha entre aspas,
O Alberto viu uma colina altíssima. Vamos lá passar então isto. Vamos lá passar. Trabalho para casa. Pergunta número 1. Na frase, e depois entre aspas, não é? Porque vou pôr a frase, portanto a frase está entre aspas. O Alberto viu uma colina altíssima. O que quer dizer altíssima? Muito alta. Exatamente. Portanto, o que é que eu vos peço aqui? Sublinha esta é a minha pergunta número 1. Vamos lá passar. Trabalho para casa. Pergunta número 1. Na frase, o Alberto viu uma colina altíssima. Sublinha os nomes que encontras na frase. Aqui vamos tirar na frase, na referida frase. Porquê? Porque nós estamos aqui a referir 2 vezes a mesma palavra. Portanto, na frase, o Alberto viu uma colina altíssima, sublinha os nomes que encontras na referida frase. Sim, está mais correta a pergunta. Está bem? Vamos lá. Temos 2 vezes a palavra frase na pergunta. Vamos lá passar então para o vosso caderninho, tudo direitinho. Estou mortinha por ver os vossos cadernos. E também tenho muitas saudades das aulas presenciais, como é óbvio. Já fazem falta, não é? A vocês e a nós também. Portanto, na frase, o Alberto viu uma colina altíssima, sublinha os nomes que encontras na referida frase. Vamos lá? Vamos lá passar. Posso pôr a segunda pergunta? Eu espero que em casa consigam ver aqui esta pergunta, porque já está um bocadinho em baixo no quadro. Espero que sim. Portanto, pergunta número 2. Refere o verbo mencionado na frase. Portanto, é nesta frase sempre, não é? Que vocês estão a responder dentro desta frase que eu vos dei. Portanto, o Alberto viu uma colina altíssima. Portanto, agora eu quero que refiram, na pergunta número 2, qual é o verbo mencionado nesta frase. Está aqui um verbo, certo? Eu quero que me digam qual é esse verbo. Sim? E agora só mais uma. Só mais uma pergunta. Está bem? Pronto. Portanto, trabalho para casa. Pergunta número 1. Na frase, o Alberto viu uma colina altíssima. Sublinha os nomes que encontras na referida frase. Pergunta número 2. Refere o verbo mencionado na frase. Pronto, vamos então pagar a pergunta número 1, que eu acho que vocês já passaram. E vamos pôr aqui a pergunta número 3. Certo? Enquanto vocês passam a pergunta número 2. Pronto. Vou pôr a pergunta então número 3. Posso apagar, alunos, a pergunta número 2? Também acho que vocês já tiveram tempo e já passaram. Senão depois puxam um bocadinho atrás e conseguem passar a pergunta, está bem? Pergunta número 3, portanto...
Pergunta número 3. Qual o adjetivo que encontras na frase? Portanto, é isso que eu quero que me digam. Qual é o adjetivo que vocês encontram na frase? O Alberto viu uma colina altíssima. Está bem? Pronto. Espero que tenham uma boa semana, com muita saúde, com cuidados sempre. Nunca é demais relembrar que vocês devem ter sempre os cuidados, independentemente de terem levado a vacina ou não. Os cuidados têm que se manter para que isto possa passar, para que se melhore e para que se possa andar livremente na rua à vontade, sem máscaras, sem aqueles medos que nós temos, está bem? Uma boa semana para vocês, um beijinho muito grande, tudo de bom.